Oi, gente, tudo bom? A gente tá aqui com mais um episódio no Estúdio Gartner e hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente. A gente tá aqui com pessoas muito importantes aqui hoje e eu gostaria que vocês pudessem se apresentar um pouquinho pra gente. Oi, Luiz, um prazer estar aqui. Eu sou a professora Josiane, sou a prof da Iniciação Científica, orientadora, trabalho na Escola SESI de São José e oriento essa galera aí. Meu nome é Helena, eu tenho 17 anos, eu tô no terceiro ano, eu faço parte da IC já há 3 anos e é isso. Meu nome é Bruna, eu tô no terceiro ano também, eu faço parte da IC desde o ano passado e tenho 17 anos. Olá, gente. Eu sou o Miguel, eu tenho 15 anos, é o meu primeiro de IC, ano de IC, né? E é isso. Eu sou o Henrique, eu tenho 17 anos, sou do segundo ano do ensino médio e é o meu segundo ano de C. Então, pra gente começar um pouco, vamos falar um pouco do que é a iniciação científica? Como que ela funciona? Bom, a Iniciação Científica ela começou em 2022, ali no SESI, então já vamos concluir aí o 4º ano de jornada, né? Ela iniciou primeiro com grupos de 15 estudantes. Ao longo do tempo, a gente entendeu que 15 estudantes, né, eram muitos estudantes, muitos projetos para que o docente orientasse. E aí, então, foi reduzido para um grupo de 10 estudantes. E lá a gente desenvolve projetos de diversas áreas. Apesar de eu ser da área de natureza, especificamente, né, consigo orientar trabalhos de outras áreas com a ajuda de co-orientadores. Então, na iniciação científica hoje, a gente tem trabalhos de áreas de humanas, de educação, linguagens e vários de ciências da natureza também. Uhum. E pra Bruna, né? O que seria a FEBRES e a FEBIC? Você poderia explicar pra gente o que... A FEBIC ela é a Feira Brasileira de Iniciação Científica, ela é uma feira muito importante para quem está nesse meio da iniciação científica, porque ela é a nível internacional, né? Vai um monte de gente, principalmente da América Latina, para lá. Inclusive, todos os nossos projetos estarão indo para a FEBIC, que é muito, muito importante para todos nós, dá uma credibilidade muito grande para os nossos projetos e mostra que todo o nosso esforço valeu a pena. Uhum. E a FEBRAS, eu acho que a Helena conseguiria explicar um pouquinho mais. A FEBRAS é a maior feira de ciências e tecnologia e engenharia da América Latina. Então, o Brasil todo vai, e não só o Brasil, né? Países de fora também vão, então é muito legal estar lá. Nunca fui, mas amigas minhas já foram. Inclusive, uma coisa que eu sempre falo que é muito legal, que o Iberê também vai. Então, nossa, imagina você conhecer, você acompanha ele na telinha ali, né, no celular e tá lá e depois vê e você pode conversar com ele, tirar foto, pode perguntar para ele sobre projetos e tal. Então, isso é muito, muito legal, pretendo ir ano que vem, né? Quer dizer, é um objetivo geral, assim, da iniciação científica, sabe? Um grupo, claro que tem poucos grupos que vão, né? Só um por iniciação científica. Então, qualquer um grupo da nossa IC indo, a gente já fica muito feliz, que é uma grande luta tá lá, né? É muito complicado, passa por processo seletivo e tudo mais. Para não ter confundido, a FEBIC também é a nível... Ou é só o Brasil mesmo? A FEBIC, ela é do Brasil, mas vai Paraguai, pessoas de fora. Tá, sim. Tipo, México. E nessa internacional, Argentina, vocês têm alguém que representa o grupo para poder falar, tipo, em uma outra língua, né, no caso? Que eu não sei se vocês falam inglês ou espanhol lá. Tem alguém? Eu falo. Então, assim, a gente... quem vai, né, tem a opção de apresentar um dia em inglês, né? Atualmente, acho que... Você fala inglês? Atualmente, eles dois, né? Então, é complicado. Que legal. E um pouco dos projetos de vocês, como é que eles funcionam, como é que vocês executam cada um deles, assim, pra a gente ver um pouco da curiosidade de como vocês trabalham. Eu começo? Tá, então... O meu projeto, o título é Inovação Doce. Eu estou desenvolvendo materiais que são biodegradáveis, né? Por exemplo, o MDF. Eu estou construindo uma placa de MDF sustentável. A gente ainda tem processos ainda de construção, mas a gente já tem a base, assim. A gente também construindo potes para substituir os isopores e cabides, né? Um dos problemas aí do cabide é que ele é frágil e se você for comprar um mais
mais forte e acaba saindo mais caro, né? E o dos isopores é muito, muito uso, sim, principalmente em restaurantes, então, né? Então cada um faz um projeto diferente. Cada um faz, quer dizer, no caso, eu tô fazendo com ele, né? A gente tá fazendo junto. Eles são de projetos diferentes, né? Então, é isso. Que legal. Atualmente a gente tem 4 projetos de pesquisa em desenvolvimento e um em análise ali para ser desenvolvido. Então, nós temos 4 projetos diferentes de áreas diferentes do conhecimento. Então, tipo, um projeto é de matemática, o outro é de... Isso, a gente tem projetos da área de ciências da natureza. Na verdade, o da Helena, que ela acabou de falar, entra no de exatas e da terra. A gente tem projeto na área de humanas, na área de biologia e projeto na área de educação também, que puxa para linguagens. Humanas, vocês já tiveram algum projeto de humanas? Então, sim. Que curioso. Estamos desenvolvendo. Acho que a Bruna pode falar um pouquinho mais sobre esse processo que está sendo, né, Bruna, o nosso trabalho de humanas. A gente está enlouquecendo, né, professora de ciência da natureza, com o nosso projeto de humanas. Mas quando a gente vai entrar para IC, a gente tem uma etapa onde a gente tem que escrever uma redação, escolhendo alguma problemática e tentando resolver ela. A da Clara acabou sendo numa pegada mais de ciências humanas, que infelizmente ela não pôde estar aqui, mas ela é a minha parceira de projeto. E quando a gente, de fato, entrou, a gente poderia escolher desenvolver o projeto novo ou trabalhar com aquele que a gente já tinha feito na redação. E a gente optou por reutilizar o projeto que ela já tinha feito para a redação para entrar na IC. Então, acabou sendo o primeiro projeto, né, de humanas. Primeiro projeto de humanas. Que legal, gente. Agora a gente está já basicamente no nosso segundo projeto. Ano passado a gente utilizou uma metodologia de análise de conteúdo chamada análise textual discursiva para identificar a existência e as nuances da intolerância no ambiente escolar. E esse ano a gente está tentando desenvolver um jornal escolar que vai tentar atenuar um dos principais motivos que causam a intolerância que a gente detectou no projeto passado, que é a desinformação. Nossa, que legal. Temos projetos também na área da saúde querendo ser desenvolvido, né, Miguel? Fala aí um pouquinho pra gente. O projeto que eu e a minha colega Mariana, que também não pôde estar aqui, estamos desenvolvendo, é um curativo 100% natural. Então ele não tem nada de plástico nem de materiais industriais, né? Mas ele ainda está em desenvolvimento. A gente ainda está analisando quais materiais são mais suscetíveis à nossa pele aceitar, quais que os produtos que têm tais características para bactericidas, cicatrização, mas é bem legal fazer. Vocês têm uma média de tempo para esses projetos? Num geral, a gente procura estudantes do primeiro e segundo ano do ensino médio para que eles tenham tempo de desenvolvimento. Mas a gente busca sempre tentar desenvolver em um ano ali e puxar para o próximo para amadurecer. Então, pensando no período letivo que começa em fevereiro a dezembro, a nossa iniciação científica ela inicia, na verdade, um pouquinho depois, ela começa em março, e as grandes feiras que a gente precisa se inscrever, elas acontecem em junho, a seleção, e outra acontece até outubro, meados de novembro, a seleção. Então, a gente trabalha com curtos períodos para desenvolver o projeto ali para inscrição nas feiras. Nossa. Então, como é que o processo de criatividade e desenvolvimento, como que funciona esse processo para vocês terem essas ideias, como, por exemplo, a ideia do curativo, para vocês conseguirem desenvolver o grupo todo? Eu, como orientadora, busco sempre aguçar a curiosidade deles. Então, mostro vários vídeos, trabalhos que já foram feitos, possibilidades, o que eu acho interessante, para ir aguçando a curiosidade deles, assim, né? Acho que eles podem falar um pouquinho aí como é que eles são criativos, o que eles fazem aí para encontrar a criatividade deles. Um passo muito importante é sempre manter bem informado, né? Por exemplo, no meu primeiro ano eu não sabia, eu não entrei na IC sabendo o que eu iria fazer, sabe? Então, a minha dupla na época, a gente sempre manteve pesquisar, ficar bem informado, ler artigos, relatórios, até ver projetos que já participaram da feira para a gente ter essa criatividade de pensar, putz, o que eu posso criar que seja inovador, que não tenha sido criado ainda, né? Para fazer um projeto.
E também sobre isso, que também já puxa um pouquinho na outra pergunta de quanto tempo duram os projetos. Às vezes os projetos eles vão amadurecendo, eles podem ser continuados por outras pessoas que entram na iniciação científica, que deixam esse legado para as próximas gerações. Que é um exemplo, por exemplo, do projeto do Henrique, que ele foi idealizado pela Gabi, né? Isso, pela Gabi. Isso, Aham. ela já se formou esse ano, e daí o projeto continuou pelo Henrique, que estava na... Que legal. O projeto do Henrique é projeto de ciências biológicas, né, Henrique? Fala um pouco pra gente do teu projeto. O meu projeto, ele se chama Bioclorela. A gente busca uma alternativa aos fertilizantes utilizados. Que os fertilizantes atualmente na agricultura são utilizados principalmente os fertilizantes químicos, que eles causam muitos impactos ambientais e econômicos, principalmente no Brasil, porque o Brasil não é um produtor de fertilizantes. Então, os pequenos produtores têm que importar, e isso acaba sendo tanto caro quanto é suscetível a muitas variações do mercado. Por exemplo, na época que começou ali a guerra da Rússia e da Ucrânia, naquela região tem muitos produtores de fertilizantes e aconteceu que subiu muito o preço. Então, uma alternativa tanto aos impactos ambientais quanto a essa questão econômica são os biofertilizantes, que podem ser produzidos naturalmente e com matéria-prima que é encontrada aqui no Brasil. O meu projeto especificamente, a gente usa a matéria-prima microalga, que é da espécie Chlorella vulgaris, aí vem o nome Chlorella do nome do projeto, e a gente busca então produzir, aplicar e analisar o crescimento de plantas a partir desse biofertilizante. Oh, isso é muito legal. E todo o projeto, né, que a gente começa, ele tem erros, né, gente? E quais foram os erros que vocês conseguiram consertar desses projetos? Bruna, querida. Qual que começa? Alguns. Como a gente usa o nosso projeto em específico, ele tem um teor muito mais teórico do que prático. A gente passa a maior parte do nosso tempo, na verdade 100% do tempo quase, lendo e aplicando teorias e metodologias e criando o jornal e tal. É um trabalho bem denso, assim, e é denso especificamente principalmente no caso, porque são muitas coisinhas assim de teoria que tem que prestar atenção quando tu vai fazer a análise daquelas respostas, porque a gente está mexendo com respostas de outras pessoas, né? A gente está lidando com a questão de outros seres humanos, então tem que ter toda aquela calma na hora de você aplicar a sua teoria. E também é uma teoria muito complexa, é difícil de você analisar todos os dados. A gente passou 2 meses só analisando dados ano passado. Então, assim, é muito denso. É um conteúdo muito denso. Assim. Então, tipo, a maioria das coisas que tu e a Clara fica mexendo na sala seria desses projetos também? Nossa! Eu posso te falar que durante essa jornada da iniciação científica, o meu primeiro ano, a gente desenvolveu, na verdade, um bioplástico vindo da casca do pinhão. Mas até a gente chegar nessa receita do bioplástico vindo da casca do pinhão, deu muita coisa errada. Porque inicialmente a gente começou fazendo bioplástico da batata, do amido da batata, que é um polímero ali, a gente consegue utilizar. E aí a gente estávamos no laboratório, passei as instruções para os estudantes, e teve um estudante que ele não prestou atenção nas minhas instruções e ele deixou muito mais tempo o amido ali no fogão. E aí, assim, o amido dele ficou bem preto, bem colante, assim, olha, assim, um cheiro de salgadinho, Luiz, que, olha, ninguém aguentava depois. E aí, uma semana depois, a gente foi avaliar os resultados. E por incrível que pareça, o resultado que mais deu certo, que a gente desenvolveu a metodologia em cima, foi o dele. Vindo de um erro ali, que na hora eu chamei a atenção, pensei, meu Deus do céu, vai dar tudo errado. E na verdade, foi o que mais deu certo. E a gente conseguiu desenvolver pazinhas de mexer café com a casca do pinhão. E ali, com a metodologia que ele fez ali, o errado deu certo. Eu tô me lembrando de uma vez, acho que foi no primeiro ano, que... eu, sem querer, junto com umas outras amigas, a gente invadiu, sem querer, uma aula da iniciação científica. Tá. E eu lembro que as meninas estavam falando de
uma máscara de skincare com arroz, alguma coisa assim. Isso! aham. Eu achei interessante esse, vocês conseguiram desenvolver. A gente não conseguiu desenvolver porque dentro da escola existem várias normas para pesquisa dentro da área da saúde com humanos. E aí, naquela época, a gente não tinha ainda um centro de responsabilidade ali que pudesse fazer assinatura, uma banca mais especializada em cima disso. Mas ideias temos muitas. Hoje a gente já tá mais à frente, assim. Então, a gente já consegue desenvolver pesquisas na área da saúde, como a do Miguel ali, porque a gente já tem uma estrutura melhor. Uhum. E já partindo para aquele ponto da história da casca do pinhão, quais situações engraçadas que marcaram bastante vocês tiveram dentro da iniciação? Assim, já teve fogo no laboratório, Nossa! já teve eu pedindo pra vocês evacuarem, porque, né, o experimento deu errado, e de repente tudo ficou preto, começou a sair uma fumaça preta. Ela colocou um negócio Como que isso no Becker. aconteceu? Não, colocaram o negócio no... Henrique, Foi o Henrique junto com a Gabi, Gabi. a que se formou, que era do projeto dele. Ela colocou um negócio, não era só a Gabi, eu acho. Ela colocou um negócio no Becker, ela começou a mexer assim, e o negócio começou a ficar preto, de ser uma fumaça que tomou conta de metade do maker. E daí todos a gente tinha acabado de entrar, né? Todo mundo que era novo, tipo, saiu correndo, a gente picou a mula, foi lá pra fora, porque a gente ficou com muito medo. E todo mundo que já tava, os veteranos, né? Eles ficaram no maker assim, não, gente, mais um dia normal. tá tudo certo, Tudo calma, certo. gente, tá tudo Meu bem. E a Josi, qual que foi a tua reação quando tu viu aquela... Eu olhei assim, tá, ok, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou esperar a reação acontecer. Se não explodir, tá tudo Tá tudo certo. A gente abriu todo o laboratório, ligamos os ares ali pra circular também. E foi isso. Eu Meu sabia Deus. ali que, né, a fumaça, claro, se inalada diretamente, com certeza era tóxica, mas na verdade ninguém tava inalando ela diretamente. A gente tava com todos os padrões de segurança ali. Tava tudo bem, né? Mas pra gente que já tá acostumado, é normal. Meu Deus, mas o que tinha dentro desse Becker pra ter saído essa fumaça preta? Ácido sulfúrico. Só isso. Na verdade, eu acho que aconteceu 2 vezes isso, mas a segunda vez foi mais reduzido, acho que ninguém percebeu. Ah, é, Henrique? Conseguiram esconder o fato. Segredos. Escondeu Segredos até sendo o estamos revelados. sabendo agora. E contando com isso também, uns perrengues e umas situações assim, umas recordações, né, inconfundível que ficou grifada na cabeça de vocês. Tirando essa do fogo, né? Nossa, eu lembro que na minha primeira FEBIC, né, no meu primeiro ano, tipo assim, primeira FEBIC, gente, eu não sabia o que levar, eu não sabia como era, então tudo meio enrolado, confuso. E eu lembro que eu tinha levado algumas coisas para decorar o stand, né, que inclusive vale nota também o stand. E não estava funcionando, eu estava muito nervosa porque eu ia apresentar o projeto, primeira vez apresentando para pessoas que, né, importantes, que iam avaliar de forma crítica ali, né, então eu estava muito nervosa, eu fiquei muito irritada porque eu queria que desse certo tudo, mas não iria dar certo. Perfeccionismo gritando. Tipo, e daí eu fiquei muito chateada, até eu e o meu amigo da época, a gente brigou por causa... Mas ele assim, tá, acontece, não deu certo, mas eu queria que desse certo ali. Enfim, mas ocorreu tudo certo. A gente conseguiu resolver, porque não tava colando umas fotos que a gente tinha levado. E eu tava muito chateada com isso. Mas deu certo. Nossa Senhora. E vocês têm mais alguma história assim, ou... Olha, eu no meu primeiro ano de iniciação científica, com outros estudantes que estavam ali, né? A gente foi pra FEBIC, primeira vez nossa na FEBIC, e eu lembro que a escola ela alugou uma van de 16 lugares. E éramos em exatamente 16. Só que precisávamos de espaço para levar banner, para levar todo o nosso material, tudo que a gente tinha ali, né, para fazer a decoração do stand. E gente, a van era muito pequena. A van era extremamente pequena. Entrou todo mundo, colocamos as malas ali, porque além de levar os materiais para decorar o stand, eles tinham que levar também cobertor, travesseiro, porque a gente ia ficar dentro de um ginásio ali, de um alojamento. Então tinha muita coisa para levar. E foi extremamente socada a van. E foi socada no nível que, se a gente precisasse parar no posto para fazer um lanche,
tinha que sair primeiro tinha que sair eu e o motorista, que estávamos na frente, pra abrir a van e começar primeiro a tirar as coisas de dormir deles ali, pra depois sair aí esse aluno tirava as outras coisas, depois saía outro. Então foi extremamente socado, Meu Luiz. Deus. Quando vocês tiveram que parar, teve que fazer isso? Teve. Meu Deus do céu. É que assim, ano passado, pelo menos, eu não sei onde foi o primeiro, mas foi o ano passado não. No meu primeiro ano foi em Pomerode e no meu segundo ano foi em Joinville e esse ano também vai ser em Joinville. E a gente passa uma semana. Eu esqueci de falar, a gente passa uma semana. Ou seja, esse ano vai acontecer dia 14 de setembro até dia 19. Aham. Então a gente passa uma semana, sabe? E no meu primeiro ano a gente também dormiu em alojamento, então tem tudo isso. Tem que levar coisas, né? Tem que levar cobertor, travesseiro, então é bem Meu intenso. Deus. Eu tive também um perrengue. Conta aí, contar aí. conta aí. Como acho que a Jus tinha falado, eu tinha um projeto ano passado com outra menina, a Gabi. E o objeto de estudo era o mesmo, que eram as microalgas. A ideia era um pouco diferente, mas eu segui com o mesmo objeto. Só que eu só tinha um frasco, que a gente tava cultivando as microalgas, e ela tinha todos os outros. Só que eu achei que ela tinha ficado pra ela, assim, não falei mais com ela. Daí um dia, tipo, meses depois de eu ter começado outro projeto, a Jus falou assim, olha o que tem aqui nesse armário. Daí ela tirou uma caixa com acho que 6 ou 8 frascos, Erlenmeyer cheio de microalgas. Tinha mais de 1 litro de microalga, Meu Deus. que tava tudo morto, porque tava no escuro. Elas morreram. Ninguém sabia que eles estavam ali. Eu perdi. Mas a Gabi assassinou 6 frascos. 1 litro de algas. Eu acho que ela falou pra Jus e minha Jus esqueceu. Não, eu não lembro disso. O sangue tá nas tuas mãos. Se não lembra porque não aconteceu, É né? isso. E marcos pessoais dentro da iniciação. Tá, eu posso começar. Gente, assim, a iniciação científica em si é uma coisa que você não aconteceria no ensino médio normal, né? Tipo, em qualquer outro ensino médio. Então, ali no SESI, eles têm a iniciação científica e, eu, sinceramente, assim, a gente passa por processo seletivo, né? Como a Bruna falou. E nem sabia onde é que tava me metendo, assim. Mas eu tive muita curiosidade. E no começo eu não sabia o que era. Tipo, eu não sabia que tinha viagem, né? Eu só sabia que eu tinha que desenvolver um projeto e fazer parte ali da iniciação. Então, daí eu entrei, fiquei muito feliz. A gente teve o nosso primeiro encontro, né? A Josi fez algumas brincadeiras ali pra gente, né? E tipo, totalmente diferente, sabe? Por exemplo, não é uma coisa que a gente tá acostumado. Não é que nem a sala de aula, sabe? É diferente. Por exemplo, a gente brinca muito, a gente zoa um outro, mas o bom é que, tipo, todo mundo se ajuda, sabe? Por mais que os projetos sejam separados, todo mundo ali tá à disposição para se ajudar, a Josi também ajuda todos nós. Então, é muito legal isso, sabe? A gente acaba, literalmente, uma família, né? Porque a gente tá ali toda quarta, a gente vê os perrengues dos outros, né? Tem coisa que, assim, a gente quer que mude, mas a gente não consegue mudar, né? Não é nosso poder mudar, mas a gente tá ali, a gente sempre se apoia, né? Então, a gente tem muito em mente que a vitória de um é a vitória de todos, porque a gente sabe como é difícil chegar ali, sabe? Sim. Então, é muito gratificante a gente ver tudo que a gente construiu, né? E marca na vida, assim, sabe? As viagens, porque... Assim, a gente passa... toda quarta-feira a gente se vê, mas a gente estando em viagem, a gente é outras pessoas, sabe? A gente tem nossos gostos, nossos costumes, e acaba que a gente vai se misturando ali, conhecendo um pouquinho mais o outro, então é, tipo, muito legal. Tipo, quando tá na escola é uma personalidade, quando tá viajando é outra. É tipo isso, porque, querendo ou não, a gente tá mais solto, né? Em questão, assim, que a gente tá com nossos amigos ali da iniciação científica, então a gente brinca, a gente ouve música, então Vocês fazem a Josi envelhecer uns 60 anos com um perrengue de vocês. Não é, professor? A professora já fica estressada dentro da sala, imagina fora. Não, mas eu tô junto, vou que te falar. A iniciação científica é uma coisa que relaxa, né, Josi? É Pior né? do que nós. Às vezes sim, Conta eu um pouquinho, eu zoo eles. É que eles são engraçados, gente. Eu bulino eles um pouquinho, mas só um pouquinho.
Pouquinho em que nível, prof? Assim, ele é no nível que eles merecem, Luiz. Ah. É, só isso. Mas, de fato, assim, a gente se sente pertencente mesmo a um grupo, semelhante a uma família mesmo, né? Acho que a iniciação científica, ela traz esses valores. E eu, como orientadora, também sempre busquei falar isso pra eles, né? Não comparem-se com os outros, inspirem-se uns nos outros. A gente tem áreas diferentes de pesquisa, então ninguém é concorrente direto um do outro. Então, vamos cooperar um com o outro, porque é o que a Helena falou. A vitória de um é a vitória de todos, e a gente sabe, né, quão difícil é chegar ali onde eles estão e desenvolver os projetos mesmo. Vocês estavam contando agora um pouquinho do perrengue que vocês tinham em viagens, mas eu queria saber, assim, exatamente como que é as viagens de vocês. Assim, tem alguma outras viagens, assim, em lugares específicos que vocês gostariam de compartilhar? A Bruna e o Miguel vão ter a oportunidade esse ano de viajar com a gente, né? Primeira vez deles. Acho que a expectativa deve estar a 1000 ali, né? Mas eu, Helena e o Henrique, a gente já foi em algumas viagens, assim. E é muito bacana porque a gente consegue ter uma visão geral de outros projetos, de como acontece em outras escolas, valorizar mais a nossa, ou então lutar por mais direitos dentro da nossa escola também, né? E ter a vivência com outras pessoas. Eu acho que isso também agrega muito, tanto para mim como orientadora, e quanto para eles, assim. Eu vejo uma evolução quando eles voltam dessas feiras. Eles nunca voltam como antes, assim, né? A mente que se abriu, ela não se volta ao normal novamente. Ao normal não, né? Aquela estaca que ela estava, né? Então, eu vejo essa evolução neles, né? Mas acho que eles podem me falar um pouquinho o que eles acham. É que, tipo assim, como eu falei, né? A FEBIC, que é a principal que a gente vai, né? Ela acontece pelo todo o Brasil participa, né? Então, a gente ganha um crachá, né? Então, cara, é muito legal ver, tipo, sei lá, alguém do Amazonas e entender isso, sabe? Sem contar que são oportunidades tipo, únicas. Por exemplo, tem projetos que podem se parecer muito com o seu, então você pode se basear, pode trocar aquela ideia, sabe? Tipo, eu acho muito legal. A parte que eu mais acho legal, gente, tipo, não é todo dia que você vai pra uma feira e você conhece gente do Brasil inteiro. Até eu conheci gente quer dizer, conheci não, a gente viu pessoas da Argentina, do México, do Uruguai, então é tipo uma experiência tipo única, sabe? Trocar essa ideia, e também tem muito coisa das gírias, é muito legal, sabe? Nossa, que legal. Eu acho também que o nosso foco principal são as feiras, né? Mas às vezes, de vez em quando, a gente faz umas oficinas, a gente faz algumas atividades fora da escola, normalmente aqui na cidade ou na região, que não dá pra considerar uma viagem, mas, por exemplo, a gente fez algumas oficinas no shopping, então é uma outra experiência que acho que agrega muito pra gente. Que legal. E eu tinha visto um pouquinho do shopping, e vocês interagem muito com crianças, né? Também. Um dos grandes objetivos, né, é aproximar a ciência da comunidade escolar como um todo, né? E acho que a gente despertar essa curiosidade nas crianças, eu acho isso fantástico. Então, quando trouxeram para mim a ideia de fazer oficinas científicas no shopping, voltadas mais para a idade mais, né, ali nível mais infantil, eu achei muito bacana por conta disso, por essa oportunidade de aproximar a ciência das crianças, e foi transformador. Te digo para os estudantes que participaram ativamente ali dando as oficinas, quanto para as crianças, porque a gente viu o interesse deles, assim. Foram experiências bem práticas que eles puderam... a gente fez a extração do DNA do morango, né? Sim, slime. E a gente fez o slime. E aí a gente via, eles perguntavam, mas por que fica assim? Por que não fica, né? E, tipo, é muito interessante, porque O assim... do morango é legal, eu lembro do morango. Porque, tipo assim, no meu primeiro ano, foi em Pomerode, e foi aberto ao público. Foi, tipo... então, vai escolas, então tem crianças, e eles param pra ver, porque eles são curiosos, e a gente tem que aprender a não só apresentar pra uma pessoa já adulta que tem o conhecimento, mas sim pra crianças. Claro, a gente apresenta ali de uma forma mais simples, né, pra eles entenderem melhor. E então essas oportunidades que a gente tem de fazer feiras no shopping ajuda a gente a falar com as crianças mais, sabe?
ver os olhinhos dela brilhando, que conseguiram fazer, tipo, é incrível, sabe? É incrível. Porque, assim, ó, um dos grandes objetivos da iniciação científica, né, é a gente aproximar a ciência do público. Então, os estudantes, eles precisam desenvolver a habilidade de falar com diversos públicos. Desde públicos que são específicos da área de conhecimento deles, a públicos que não sabem nada, do zero. Então, eu acho isso muito incrível neles, uma habilidade que a iniciação científica, ela desenvolve. Essa ampliação de vocabulário mesmo. Eu acho também que é legal que a gente consegue, além de explicar coisas que as crianças ainda não sabem como funciona, mas a gente consegue significar coisas que elas já sabem. Então, nesse dia que a gente foi no shopping, tinha um processo que a gente estava fazendo de extrair DNA do morango. Então, a gente buscava fazer uma didática para ver se as crianças não sabiam também como é que funcionava. Então, perguntava, alguém sabe o que é DNA? Daí o outro falava. Tinha uma parte que a gente ia ver a parte do morango no microscópio. Daí falava, vocês sabem por que serve o microscópio, como funciona? E até mesmo os processos mesmo. Tinha uma parte que a gente botava detergente na mistura lá para fazer o experimento. Daí eu perguntava, vocês sabem para que a gente usa o detergente? Ele fala, para lavar a louça, mas sabem por que o detergente, que só a água não limpa? Daí explicava, porque quebra a gordura, daí consegue significar coisas que elas sabem que existe, sabem que a gente usa, mas não sabe como que funciona. Ó, prof, já tá ensinando a dar aula já. Ah, incrível. E como você já tinha falado aqui um pouco da parte que vocês conheceram as outras pessoas nessas feiras que vocês iam, como que é a comunidade científica dentro da escola e fora também? Vocês conseguiram conhecer alguma comunidade científica fora do âmbito escolar, no caso? A gente, num geral, a gente não tem tanto contato com outras iniciações científicas. Eu, como docente, sei como funciona em outras escolas ali dentro da nossa rede SESI. Já trabalhei em escolas, né, privadas ali fora da rede, que algumas até tinham iniciação científica, mas funcionavam num modelo muito diferente do que é o SESI. Não era voltado para participação de feiras, para público, e enfim, né? Então, eu tenho essa comparação. Mas eles, né, me digam vocês, nas escolas de vocês antes, não tinha iniciação, como funcionava? Não, na verdade, na minha outra escola, a gente não tinha química no nosso... na nossa... como é que é? Na grade curricular. Depois foi inserido uma aula de química por semana à tarde, sexta-feira, só pra gente não chegar no ensino médio sem saber nada. Mas e não tinha física também. Então eu vim só com algumas aulas de biologia, um sonho. Eu gostava muito, pra ser bem sincera. Só que eu acho que o que faltou foi justamente isso que, felizmente, a gente tá podendo proporcionar para as outras pessoas, para as crianças principalmente, que é tornar a ciência um pouco mais acessível. É muito, às vezes, parece uma coisa muito cabeluda, assim. Só que isso acaba gerando uma repulsa, às vezes, nas pessoas. E eu via isso muito na minha escola anterior. Sim. Mas com essa vivendo nesse meio, a gente vê que é um negócio muito mais... muito mais amplo. Isso, exatamente. Uma outra coisa também, eu acho que eu esqueci mais ou menos. Não, é que assim, o meu pai, ele é cientista, ele é professor da universidade e ele é coordenador de um laboratório. Então, direto antes de entrar no ensino médio, eu ia lá, ficava o dia inteiro lá, e ele fazia as coisas lá, me explicava os equipamentos, eu fingia que entendia. E eu acho que eu tive esse contraste também, que depois de entrar nesse CED, eu desenvolver o projeto, eu voltei lá e consegui agora realmente entender e usar os equipamentos para desenvolver o meu projeto. Então, acho que isso foi uma das coisas que me mostrou também como é importante aprender a ciência. Que é uma coisa que era do meu dia a dia que eu não entendia, agora eu passei a entender. Que bom que vocês gostam disso, porque eu vou ser bem sincera agora. Depois que a gente começou a ter ali mais aulas de ciência da natureza, professora, nada contra a senhora. Tudo bem. Contra a matéria. Que daí eu comecei a ter ranço, tive muito ranço de ciência da natureza. E a gente não tem biologia. A gente não tem biologia com a raiz. E daí começou agora a vir física, eu odeio física. Eu não sou de exata, eu já tô adiantando. Números, né? Números, não sou. No passe, se a professora adivinha qual que foi as matérias que eu tirei mais nota alta no passe. Humanas.
Humanas E e linguagens. linguagens. Ó, Aham. meu Deus, que horror. Então, participar de um projeto assim que você consegue botar na prática as coisas científicas para poder criar coisa e pensar é muito mais legal do que tu ficar numa sala e, De fato, sabe? né? É muito Gera mais sentido, né, diferente. Luísa? Gera sentido. Mas uma coisa que eu acho legal da iniciação científica, que eu percebi depois que eu entrei, é que a ciência não se limita só à biologia, à física e química. É verdade. Que, tipo, a gente aprende, ou pelo menos eu aprendi um método científico na escola, ali no 8º, 9º ano. E eu descobri pela IC que dá para usar o método científico para desenvolver projetos de linguagens, de ciências sociais, de materiais. O que é método científico? Você pode explicar? Acho que a professora sabe mais. O método científico são etapas que nós desenvolvemos ali, seguindo os passos da ciência mesmo, para validar algum protótipo que a gente faça ou alguma coisa do tipo. Então, por exemplo, né, o Miguel ele tá pensando em desenvolver o curativo dele. Para desenvolver o curativo dele, a gente precisa, primeiro, olhar na literatura o que já foi feito, o que está em desenvolvimento ou não, para a gente entender o que pode agregar no trabalho dele. Segundo, a gente levanta as nossas hipóteses, né? O que a gente acha que vai acontecer com aquele curativo dele. Então, isso é tudo antes da testagem. Né? O nosso terceiro ponto ali é desenvolver a metodologia. Como vamos fazer este curativo? Quais são as substâncias que nós vamos precisar? Qual é o método passo a passo que a gente vai precisar para desenvolver esse curativo? E aí a gente vai para a testagem ali, né? Será que de fato esse curativo ele faz sentido? Ele vai fazer um efeito ou não? Então, são passos que a gente segue até chegar numa conclusão, né? Que pode ser que confirme as nossas hipóteses, o que a gente achava, ou pode ser que não confirme, que não valide as nossas hipóteses, mas tudo certo, né? Porque aí, pelo menos, chegamos a um resultado, pelo menos, né? Já é uma aprendizagem, já. Né? Exatamente. Não, agora que tu falou, eu lembrei que a gente aprendeu método científico, acho que a gente aprendeu no 8º, eu acho. A gente aprendeu, né, Bia? No 8º, agora que eu lembrei. E projeto que foi até o fim. Assim, coisas que vocês... algum projeto que vocês terminaram e que agora vocês olham e pensam assim, o que eu podia melhorar nele? Todos os projetos deles ainda estão em desenvolvimento, né? Então, posso dizer assim, que ainda não foram totalmente concluídos. Mas... Na minha vivência, já tive vários projetos, né, que iniciaram, foram para feiras, foram premiados, e aí, né, se encerraram porque os alunos, eles saíram da escola, e já tive essa vivência, e sempre tem o que a gente melhorar nos projetos. Isso é um fato, né? Nas feiras que a gente participa, a gente ganha muitos feedbacks, coisas que a gente não olharia com aqueles olhos ali. Então, isso traz muito resultado para os nossos trabalhos, porque a gente consegue mudar através do olhar dos outros, assim, né? Então, a gente tem um filtro, a gente consegue filtrar ali as informações que servem para o nosso trabalho, que não servem, e aí adaptar elas e aí melhorar cada vez mais. Então... Por isso que eu falei que, tipo, a feira é muito legal por isso, porque a gente entra em contato com pessoas que têm um pensamento diferente do seu. Eu posso falar até do meu projeto mesmo, que quando eu fui pra feira, eu usava a gente estava testando um impermeabilizante, né, que era o óleo de tung. Só que pelas pesquisas que a gente tinha feito, daria certo, né? A gente comprou e a gente testou, mas a gente viu que não deu certo. Não cumpriu o seu propósito ali, né? Que era impermeabilizar as placas. E daí a gente tem um tempo, né? Que a gente pode visitar os outros estandes. E teve um grupo que, inclusive, eles foram para a Febrace, se eu não me engano, que eles faziam potes com a casca do arroz. E era um projeto bem parecido com o meu, então eu fui ver se podia dar uma dica, porque a gente estava estagnado, a gente não sabia como que a gente vai impermeabilizar aquele produto, né? E eu ouvi a apresentação do menino e ele usava a cera de carnaúba, né? E daí eu falei, nossa, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Nas pesquisas eu nunca ouvi falar, não vi. E daí ele falou que eles usavam para impermeabilizar e dava super certo. E então eu anotei e realmente a gente pesquisou sobre, né? Eu e a Josi, a gente pesquisou sobre, a gente comprou a cera e a gente testou e realmente deu muito resultado, né? Uma dificuldade que a gente estava tendo,
que era impermeabilizar, e realmente deu resultado. Então, é muita aprendizagem, assim, pra gente ir nas feiras e a gente ver como que as outras pessoas fazem o projeto, né? É isso. Aham. E eu acho também, tipo, você falou dos projetos que já terminaram, mas acho que não precisa necessariamente terminar o projeto para aprender com o que a gente já fez. Eu, por exemplo, eu vou falar que eu não pensei muito na hora de fazer, mas eu fiz um teste exploratório de filtragem da biomassa e eu deixei secando em cima de um papel. E grudou e não consegui reaproveitar. Então, acho que mesmo sem terminar, é até melhor antes que termine, que na próxima vez que eu fizer eu posso fazer diferente, eu consigo aprender com o que eu fiz de errado. Uhum. Uma coisa que a Josi falou é sobre o filtro nas feiras, assim, que a gente vai. Eu já fui muito... algumas feiras de empreendedorismo, assim, não voltadas à área científica, mas você lida com diversos públicos, então você realmente tem que saber filtrar todas as opiniões e o que é bom, o que é ruim, você tem que ter esse controle muito certo, sabe? Porque absorver o que é bom do seu projeto, o que é só comentários aleatórios, sabe? É isso, né? Nem tudo te serve, né? E vocês acharam que as habilidades que vocês aprenderam aqui na iniciação científica ajudou vocês dentro da escola e fora dela também? Com certeza. Eu digo por mim, na iniciação científica a gente tem que escrever relatório, seguindo a norma da BNT. Quando eu entrei no ensino médio, eu nem sabia que era a norma da BNT, tipo, eu não fazia nem ideia o que era, para que servia. Então, e é muito importante você saber usar, né? Até porque dentro do próprio ensino médio, os professores pedem trabalhos que a gente tem que usar a norma da ABNT. E então isso me ajudou muito, porque eu tive que pesquisar o que era, né? Entender o que era aquilo para eu conseguir fazer os relatórios, e isso me ajudou muito. Uhum. Até na oratória também, porque como eu falei, a gente tem que apresentar o projeto para pessoas. E você não pode ter, tipo, vergonha ou medo de apresentar, porque senão vai dar tudo errado, assim, sabe? Claro que sempre vai ter o medo ali, né? Ou a ansiedade de apresentar e tudo mais, mas isso ajuda muito, sabe? Aham. E quais que foram Nossa, essa pergunta era a que eu mais queria fazer. Um prêmio que vocês tiveram que vocês, assim, pensaram assim, nossa, esse prêmio é o meu orgulho e esse troféu agora virou o meu xodó, amei esse prêmio. Acho que na iniciação científica a gente tem 4 prêmios ao todo. E todos, não tem só um, porque todos veio de trabalhos muito duros e a gente teve que se esforçar muito, né? Então, e não é uma coisa que é fácil, porque a gente está competindo com 400 e poucas pessoas, né? Então, tem projetos semelhantes ao de vocês, mas tem projetos que tipo, é totalmente diferente e a gente tem que lidar com isso, sabe? Então, não é uma coisa fácil, tá lá, tipo, é estressante, porque, como a gente falou, tem vezes que a gente testa um produto, a gente pensa que vai dar certo, mas não dá. Então, tem isso, sabe? Então, todos os prêmios que a gente conseguiu nossa, são orgulho, assim, sabe? Inclusive, ano passado, meu grupo, né? Eu e a Ana, só que a Ana não saiu da iniciação científica, a gente conseguiu o 3º lugar em Ciências Exatas da Terra. E, tipo, pô, eu não tava com esperança, sabe? Realmente não tava, porque, gente, é muito projeto. Tipo, é muito projeto. E tem avaliador e avaliador, sabe? Aham. Então, é muito importante e bom ver o seu esforço dando resultado, sabe? E as meninas também, a Isa e a Júlia, que também já se formaram ano passado, elas conseguiram o 1º lugar em Ciências Exatas da Terra. Então, tipo, nossa, eu lembro, até hoje, é muito gratificante ver, porque, tipo assim, tem uma cerimônia, e daí eles anunciam lá, 3º lugar, e daí vai num telão. E você ouviu o nome do seu projeto? Cara, tipo... É muito gratificante. Quando a gente ouviu, eu olhei pra Josi, eu comecei a berrar, porque, tipo, eu não sabia que eu poderia estar ali, sabe? E aí todo mundo ficou feliz, todo mundo vibrou. Como eu falei, a conquista de um é a conquista de todos. E, nossa, eu lembro que eu chorei, porque, cara, pra mim era, tipo, impossível estar ali. E daí, depois, veio o 2º, né, e o 1º, e a gente vibrou, a gente chorou muito. É muito gratificante estar ali, cara. E ver que o seu esforço, sua dor de cabeça, suas horas sem dormir, valeu super a pena, sabe? Porque Mas eu acho também que não só os prêmios, mas também o fato da gente inscrever os projetos nas feiras e conseguir classificar já é muito
muito bom, porque a gente consegue ver que o trabalho que a gente fez, desenvolveu, diferente do ano passado o projeto já estava estabilizado, assim, eu entrei, ele já estava em andamento. Mas esse ano eu fiz um trabalho basicamente do zero. Então ver que a gente conseguiu classificar todos os projetos e ver o nomezinho lá, acho que também é muito bom. Além dos prêmios. Tipo, por exemplo, vou falar, é o mérito da professora Josi também, né? Porque eu tenho orgulho de falar que, e a professora com certeza deve ter muito orgulho, porque todos os projetos que ela inscreve na feira, todos passam, sabe? E é um processo seletivo, a gente tem que fazer o relatório, escrever o projeto e fazer vídeo. Então, cara, a gente não sabe se a gente vai passar ou não, sabe? E, nossa, ver todo mundo passando a alegria de todo mundo é, tipo, muito louco, assim, sabe? Ao Muito mesmo louco. tempo que só o conhecimento que a gente adquire desenvolvendo os projetos já faz valer tudo. Porque tu mesma falou ali, né, na última pergunta, perguntou sobre como isso nos ajudou na nossa vida letiva mesmo. Em tudo, sim. Só o que a gente absorve aprendendo esse tanto de coisa que a gente aprende na iniciação científica. Eu e a Clara, a gente teve que ler tanto artigo que eu acho que nas provas do passe a gente já não sabe? Não tem muito mais dificuldade. Assim. E passar nessas feiras a nível nacional, internacional, é um bônus muito gratificante. Só que só o conhecimento e a experiência já faz valer. E alguém aqui gostaria de seguir carreira nisso? Na área científica, né, no caso. Ué, eu acho meio esquisito essa pergunta, porque eu não sei o que eu quero fazer da vida. Né? Mas, tipo, eu entrei no SESI para fazer o curso técnico de desenvolvimento de sistemas, então já entrei pensando, fazer programa, quebrar código, essas coisas. Daí, só que eu já tinha essa influência da ciência do meu pai, que eu sabia como é que funcionava. Daí eu acho que quando eu entrei na IC e comecei a desenvolver meu projeto, eu consegui trabalhar realmente eu fazendo as coisas. Agora eu fiquei meio que em dúvida o que eu quero fazer. Se eu tô entre seguir carreira no técnico que eu tô fazendo, ou se eu faço o que eu realmente agora tô gostando de fazer, que é projetos. Ou sem modelo. E, prof, olha, uma pergunta pra ti. Como que é ver todos eles crescendo aqui dentro dos projetos, não só na escola, mas aqui dentro da iniciação? Luiz, é muito gratificante, porque eu vejo a evolução deles. A Helena, por exemplo, ela tá comigo desde o primeiro ano. E eu consigo perceber, assim, o desenvolvimento de habilidades dela ali, que no primeiro ano ela não tinha, assim, que a iniciação proporcionou para ela. Desde questão, assim, de oratória, questões de argumentação, da criticidade, de não aceitar aquilo ali, isso aqui é uma verdade. Não, mas peraí, né? Quais são os outros caminhos que podemos chegar até isso? Enfim, né? Então, eu percebo essa evolução que eles desenvolvem. Mostrar para eles o caminho científico, essa metodologia, e mostrar que a ciência ela é muito mais do que estar preso dentro de um laboratório. Acho que essa é a minha grande missão, assim. Então, eu percebo muitos avanços e muitas habilidades sendo desenvolvidas neles, assim. E teve algum aluno, assim, algum aluno que inspirou vocês a quererem entrar para a iniciação científica? Um aluno modelo que fez vocês? Foi mais pressão mesmo. O meu amigo, que era o parceiro de projeto dela, ele ficou um bom tempinho assim. Entra, faz, entra, tenta, faz, manda a redação, vai tentar sim. Eu falava assim, não sei, amigo, tô meio em dúvida assim dele, vai tentar sim, vai conseguir. Foi bem pressão. E você tá aqui agora. O meu parceiro de projeto, o Lucas, ele também um dia ele chegou pra mim e falou, acho legal esse, acho que ano que vem eu vou tentar entrar. Ele ficou 6 meses falando, vou tentar entrar, ele já queria, quando que abria a seletiva? Abre em março. Em março, acho que é dezembro do ano passado, ele já tava perguntando pra Josi quando que ia abrir. Eu não tive isso daí, porque eu entrei no meu primeiro ano, eu não sabia nada, não conhecia ninguém. Então, eu me inscrevi, na verdade eu nem achei que eu era capaz de passar, porque eu nunca tinha passado, assim, por algo semelhante, né?
E daí eu falei, vou tentar, né? Pra quê? Por que não? E na época, o Arthur, que é o nosso amigo, ele também tentou, e daí meio que a gente foi se incentivando ali, sabe? Aham. Mas a gente não conhecia ninguém ali. Só a Josi, né? Porque a Josi também era a nossa professora, Aham. mas a gente não conhecia ninguém, então... E estavam dando uma bolsa legal ali, né? Uma bolsinha, né? A Laís também, ela é minha vizinha, conheço ela há muito tempo também, ela... Aham. Quando, Um pouquinho mais pra trás. Quando eu entrei na escola, eu também não conhecia ninguém, só ela. Daí ela falou, Miguel, tenta, vai legal, vai, você vai gostar. Daí, E qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram com tudo que vocês aprenderam dentro da iniciação? E agora? Pode dar um exemplo. Aprendizado é que a gente se prende muito a querer dar, tipo, que tudo dê certo. Só que a gente tem que aprender que nem tudo vai dar certo, nem tudo que tá na nossa programação vai dar certo. E que a gente não tem que se frustrar, sabe? Eu mesmo. Tipo, eu faço programação, eu quero que aconteça aquilo, mas nem tudo, sabe? Às vezes a vida não quer que aquilo aconteça. E a gente tem que entender que vai ter outras oportunidades, ou que se aquilo não deu certo, tenta outra coisa, sabe? Então, eu acho que pra mim, o maior aprendizado é, tipo, se aquilo não deu certo, parte pra outra coisa, não fica batendo cabeça com aquilo, sabe? Às vezes, bater a cabeça com aquilo não vai te ajudar e tu só vai ficar irritado. Uhum. E todo mundo acredita nessa coisa. Na verdade, eu penso um pouco diferente. Aí ele fez um pouco diferente, gente. Vai, fala. Eu acho que também, lógico, que não vai ficar batendo cabeça com o que a gente não dá certo, mas acho que eu, particularmente, tive alguns problemas. Acho que tem outras pessoas nessa mesa que também tiveram problemas com a organização, tanto de espaço quanto de materiais. Mas acho que a gente consegue também adaptar o que a gente quer fazer para a nossa realidade. Então, por exemplo, eu precisava de espaço para crescer as microalgas. Eu fiquei alguns meses com aquilo parado porque eu não sabia se eu conseguia colocar na escola, onde é que eu podia fazer. Daí eu tive que me virar e botar na minha casa. Então, eu acho que também lidar com os problemas de outra forma, não só desistir, mas adaptar é importante também. Tem que achar muitas alternativas várias vezes para as coisas por falta de... Às vezes, pela falta daquilo que tu realmente precisa, tem que sair um pouco da caixinha. Tá grudando meu cabelo. E o que mais surpreende vocês dentro do projeto? O que mais surpreende? O que me surpreende neles é esse poder de resiliência deles. Porque eles não desistem, sabe? Não deu certo aqui, mas eu já vejo eles pesquisando outra forma de fazer, adaptando coisas, enfim, né? Esse poder de resiliência que eu vejo neles, que a iniciação desenvolve. Então, eu acho muito bacana. O orgulho de mãe da Júlia. Né? Se vocês voltassem lá pro primeiro projeto que vocês criaram, vocês mudariam o que nele? É que assim, Ou não, né? o meu projeto, ele não mudou muito desde o primeiro ano, né, da proposta inicial. Mas se eu fosse mudar alguma coisa, seria eu ler mais, muito mais. Tipo, querer saber das coisas mesmo. Porque eu acho que seria um pouco mais fácil. E, claro, que por algum motivo foi difícil e deu resultados muito, muito bons. Mas eu acho que se eu tivesse lido mais, pesquisado mais, me esforçado um pouco mais, eu teria resultados melhores. Mas eu tô muito contente com os resultados que eu tive, e é isso. No meu primeiro projeto, eu acho que uma coisa que não teve, que é muito importante, principalmente quando trabalho em grupo, é a comunicação. Que eu não conhecia a menina que estava fazendo o projeto comigo, e eu não fui atrás de conversar com ela. Então tinha coisas que ela não falava pra mim, eu não falava com ela, então a gente acabou não limitando um pouco o que a gente poderia ter desenvolvido. Então eu acho que a comunicação é muito, muito mais importante do que qualquer E material. aí, por Luiz, exemplo. eu fiz um grupo pra eles, pensando, bom, comuniquem-se pelo grupo. Ninguém falava nada. Eu quem falava no grupo e ninguém falava nada, Luiz. Tipo, não, se comuniquem por aqui. Sabe? Tentando achar alternativas ali. E aí, assim, sei lá, vinha um joinha, sabe? E assim Mas assim, a gente melhorou muito em questão disso, porque tem vezes que a gente tá lá no laboratório e como a gente falou, tem vários grupos, 5 grupos ali com 5 projetos diferentes. Então a gente atualmente se comunica muito.
me ajuda aqui, o que tem que fazer? A gente também tem que escrever diário de bordo. Então, como eu já tô há 3 anos, eu já sei mais ou menos como escrever. E daí, explicando mais pro Miguel, daí o Henrique também pedia muito minha ajuda pra, como é que eu devo escrever e tal. Então, isso que a gente vive, a gente, querendo ou não, a gente passa nosso conhecimento pro próximo, né? Então, a gente tem mais aquela comunicação. Então, toda vez que eu preciso de ajuda, eu pergunto pra Josi, pergunto pras meninas, pra a gente manter ali aquela conversa, tipo, sempre melhorar, né? Aham. Tô me sentindo até mal, gente. Eu e a Clara, a gente fala tanto naquele grupo, a gente vai parar. E vocês têm algum projeto de sonho? Projeto dos sonhos? Eu tenho. Todo ano, eu tento fazer com que alguém desenvolva tijolos de tecido. Por causa da minha mãe, ela sempre me traz vários projetos e me manda videozinhos, reels no Instagram. Olha, Jo, olha isso aqui. E assim, cara, que massa, né? E aí, esse é o meu projeto dos sonhos. E todo ano eu falo dele. Mas ninguém se interessa, Luiz. Não, pra vocês entenderem. Assim, eu tava 2 anos com um projeto só, que era desenvolver a placa de MDFs. Só que tava, tipo, por vários motivos, tava dando algumas coisas erradas. Eu falei, pô, se continuar assim, o projeto vai ficar estagnado e eu não vou mudar nada, tipo, do que eu tava na FEBIC do ano passado. Aham. Daí a gente pediu ajuda, né? Daí as meninas deram a ideia do pote, que eu achei incrível, por que não, né? Se a placa, porque a placa tava envergando. E isso nossa, me deixando muito chateada, porque há anos assim eu não consigo resolver o problema. Daí a Josi veio com a ideia, gente, de um canudo. Eu queria fazer um canudo do bagaço da cana. Gente, eu tava muito feliz. Gente, ela tava muito feliz com a ideia do canudo. Assim, eu tentei fazer, gente. Eu juro que eu tentei fazer, porque a prof queria. Era, né? A alegria dela me contagiou. A alegria dela me contagiou. Eu falei, pô, se ela tá tão feliz assim, eu acho que dá pra eu tentar. Pode dizer que eu não tentei? Dá pra eu tentar fazer um canudo. Deu certo não, Canudo gente. ficou horrível, Luiz. Quebrou. Mas assim, Ele não funcionou. eu tentei. A prof não pode dizer que eu não tentei, porque eu tentei. Assim, não foi o resultado esperado, não foi, mas eu tentei. Ai, meu Deus. Ó, mas ela deu ideia também do cabide. Ela agora quer o cabide. Ela quer que é o cabide. A Bruna deu a ideia do cabide. Eu também, não. assim, internalizei cabide. Ah, tá. Agora eu quero um cabide. Antes era o canudo, agora é o cabide. Foi ontem que a gente recebeu a nota da FEBIC, do vídeo, do relatório, do banner. Daí eu mandei pra Josi, daí a Josi falou, eu quero cabide. Eu quero cabide. Eu falei, Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu sou bem obstinada, né? E aí, agora com esse novo projeto do Miguel ali, do curativo e tal, eu já visualizo ele sendo utilizado e tal. E aí já falei, vamos investir nisso. Que também foi ideia da Ju. Quem sabe pra espinhas, alguma coisa assim, enfim. ideia que não falta. A Josi sempre dá ideias assim. E o mais empolgante foi o canudo. O mais empolgante foi o canudo. Sim, foi o canudo. A gente tenta, Luiz, a gente tenta. E já abordando essa parte da ideia do canudo, como é que funciona o processo para vocês conseguirem pensar da ideia de um projeto para ele poder sair, para ele se concretizar? Já puxando desse do canudo, já que a gente estava falando. Tá, eu vou falar pelo que eu vivenciei no meu projeto. Primeiro foi a parte que eu pesquisei, né, sobre vídeos, e daí eu vi um vídeo que um cara fez uma telha com, eu não lembro agora com que material era, mas era uma telha super resistente, com materiais que você conseguiria, tipo, muito fáceis, e era super resistente, né, e ele usava a cola e outras coisas que eu uso atualmente, né, e daí eu falei, ué, por que não? Mas a ideia ele já tinha aquela ideia, então eu falei, a gente podia melhorar ou fazer outra coisa, né, então eu pesquisei sobre bagaço de cana-de-açúcar, porque o Brasil é o maior produtor, então é uma coisa de fácil acesso. E na região aqui da Palhoça sempre tem barraca de caldo de cana, então tem a rodo, bagaço de cana. E daí o projeto inicial seria eu torrar a cana, tipo, torrar. Foi daí que, inclusive, eu coloquei quase fogo no laboratório. Mas a gente deixa isso pra outra. Mas e daí eu testei, só que não deu muito certo. Então eu vi a possibilidade, por que não usar o bagaço? Claro, que a gente colocaria ele no forno e deixaria ele só quebradiço. E a gente tritura o bagaço e junta com a cola biodegradável, né, que é com maisena.
e... Maisena não, né? Amido de milho. E água. Então tem vários processos, sabe? Que a gente tem. E, claro, a cola que eu fiz com maisena não, amido de milho e água, não foi a primeira cola que eu fiz. Eu já fiz outras colas com trigo e não deu muito certo. Claro que naquela antes tinha dado certo, na minha cabeça tinha dado certo, mas eu vi que poderia melhorar. E foi aí que eu pesquisei mais e veio o negócio da cola, que eu vi uma moça fazendo prato. Tipo, colocava na forma fazendo prato. E usava aquela cola que secaria mais rápido e seria mais resistente. E deu, opa, anotei a ideia. E foi aí que eu desenvolvi a ideia de juntar o bagaço da cana, né, triturada com a cola. Ai, que legal. Eu acho que tem duas formas, na verdade, de fazer projetos. As mais comuns primeiro, ou olhar para um problema e pensar como eu posso resolver esse problema, ou olhar para um objeto e falar como eu posso resolver um problema com esse objeto. No meu caso foi essa segunda. Eu tinha as microalgas que eu queria utilizar como objeto de pesquisa e desenvolver o projeto. Eu fiz uma lista assim de tudo que eu podia fazer, tudo que é utilizado. Além do biofertilizante, tem biomaterial, dá para fazer. Tem gente que usa de superalimento. Não lembro se tem mais alguma coisa, mas acho que era isso. E daí eu fui pesquisando e achei que para minha realidade, eu acho que o que eu conseguiria desenvolver é o biofertilizante. E esse projeto deu certo no final? Então estamos fazendo, né? Tá em desenvolvimento. E é isso, Luiz. As ideias não vêm prontas, elas são desenvolvidas através da pesquisa, do interesse deles, né? Eu nunca proponho algo fechado. Não, a gente vai fazer isso e deu. Até porque, para um projeto ele ser desenvolvido, eu preciso muito do interesse do aluno. Se o meu aluno ele está interessado dentro daquele projeto, eu sei que o projeto vai para frente. Ele vai fluir. Mas se o meu aluno ele não está interessado no projeto, não adianta eu brilhar os meus olhos ali e tentar fazer um canuto. Mas, enfim, né? É o meu estudante que ele precisa... O projeto é do estudante. O sonho é do estudante, não é meu. Então, entender isso, né? É um fator bem importante dentro da iniciação científica. Mas a sua alegria contagia a gente, Josi. Ai, então, que ele bom. acaba pegando um pouco, entendeu? E por isso que tem esse negócio de, tipo, a gente entrar no primeiro ano, no segundo, porque cara, você demora muito tempo para chegar na ideia do projeto, né? Porque você tem que pesquisar ali, saber, porque pelo menos eu não tinha nada, não sabia o que fazer, entendeu? Então tem muito isso. E o projeto agora que tá, tipo, tá crescendo e tudo mais. Então, o primeiro ano, assim, a gente já tinha um produto, mas um produto totalmente, né, inviável pra gente trabalhar, porque nossa, os testes deram muito errados. Não parecia uma placa. Agora que o produto tá parecendo mais uma placa, sabe? Então, tem muito disso, sabe? O meu projeto também, que agora tá bem no início, então a fase de testar, dar errado, dar certo, é bem legal também aprender isso, tá com todo mundo, se inspirar na quem já tá aí, também é bem legal. E o que vocês diriam pra uma pessoa que pensa, eu não levo jeito pra pesquisa? Eu, como prof, diria que a ciência é para todos. Se você tem interesse, para mim já basta. Eu escuto muito eles falando, né? Eu nem sei como é que eu entrei. Ou alguns estudantes, nossa, mas isso aqui não é para mim. Né? Eu acho assim, a ciência ela é para todos, desde que você tenha interesse nisso. Então, você tem interesse, ok, a gente se desenvolve. Porque é isso, ninguém nasce pronto, a gente vem num desenvolvimento. Então, eu diria isso, olha, se você tem interesse, para mim já basta. Vamos desenvolver isso. E aí os caminhos eles vão se abrindo. E disso, complementando o que a professora está falando, por exemplo, eu jamais imaginaria fazendo um projeto. Tipo, não sei, não vinha na minha cabeça. E daí as pessoas perguntam, como é que você chegou nisso? Cara, demorou muito. Foi muito cansativo também, porque muitos erros e, enfim. Então, tem muito disso, sabe? De você não pode achar que aquilo não é pra ti se você nunca tentou. Então, se você acha que aquilo não é pra ti, tenta pelo menos uma vez, sabe? Tenta uma, 2 vezes, porque uma hora talvez você se encontre ali, sabe? Foi o que aconteceu, eu me encontrei ali, né? Então... Ninguém tá 100% pronto. A gente só acatou a oportunidade e foi se adaptando. Tudo se aprende, né? Exatamente. Tipo, alguns foram empurrados pra entrar ali e foi. Mas eu acho, de novo, que é importante deixar claro que a ciência não é só física, química e biologia, como eu tinha dito antes. Porque tem tudo tem ciência. Tecnologia,
qualquer coisa que tu procurar tem algum rigor, tem algum embasamento científico. Então, às vezes a pessoa acha que ela não se identifica com aquilo que ela acha que é a ciência, mas se entrar vai ver que ela consegue desenvolver um projeto com alguma coisa do interesse dela. Eu vejo muita gente falando, não entraria na iniciação porque eu não sei nada de química. Gente, eu também não sabia. Nosso É engraçado, projeto, né? Ele tem mais a ver com história, sociologia do que com ciência. física. Eu também não tô sabendo de química, essas coisas aí, mas tamo aí, né? Mas eu tô aqui já, né? Então. E se vocês pudessem definir a iniciação científica numa palavra, qual que ela seria e por quê? Difícil. Explosão. Por quê? Difícil, porque a gente vive muita coisa. Muita coisa. Deixa eu ver. A Cal falou, tem sentido, que foi que aconteceu. Né? Mas pra mim seria bem a palavra resiliência mesmo. Porque a gente passa por muitos perrengues, né? Institucionais ali, dentro do nosso próprio grupo, estudante que sai, né? Estudante que entra ali, que começa a se adaptar, enfim. São muitas transformações que a gente passa dentro da iniciação científica, né? Mas o poder de resiliência, de não desistir, de continuar em frente, apesar dos obstáculos, eu acho que é muito forte dentro do nosso grupo. Então, eu resumiria a resiliência, uma palavra pra mim. O que a professora falou, digo por mim mesmo, porque no meu primeiro ano eu tava com o Arthur, né? Mas ele saiu. No segundo ano com a Ana, mas ela saiu. E eu continuei. E agora com o Miguel, né? E quem vai sair vai ser eu, né? No terceiro ano. Mas assim, tem muito disso, sabe? Porque no primeiro ano eu tive que me adaptar com uma forma diferente. No segundo ano foi outra pessoa, então eu tive que me adaptar com aquela pessoa e explicar pra ela o projeto, porque eu já sabia mais do projeto do que aquela pessoa. E no terceiro ano, agora é isso, eu tô ensinando o Miguel a tudo, os processos, né? Porque não é fácil também, é porque ele chegou e já o projeto, assim, tá em andamento, então eu super entendo ele, porque não é fácil você pegar um projeto em andamento e entender aquele projeto, porque você não tava na construção daquele projeto, né? Então, é complicado. Então, e uma palavra, acho que... Ou alguma coisa assim, tu pensa em iniciação científica e qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Amizade. 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 E Oh, vocês? gente, sou fofa, viu? Fofa. Acho que é isso também, amizade, família, coisa assim. Coisa Essas fofa. coisinhas. Essas coisinhas aí. Ciência. Ciência. Bem específico. Iniciação. Cara, eu acho que inovação. Porque Inovação. às vezes a gente tem essa visão muito cética sobre o país que a gente vive, de que o Brasil não é um país tecnológico, não é um país científico. É sim, porque a nova geração tem muito potencial, a gente vê isso nas feiras, né? Não eu ainda, porque eu ainda não fui. Mas pelo que eles. Mas pelo que eles mandam, assim, de foto, até quando a gente vai ver o site da FEBIC, cara, e cada projeto, assim, que você olha, você pensa assim, cara, como é que a pessoa pensou nisso, sabe? E às vezes é resolvendo umas coisas que realmente são problemáticas super válidas, com uns meios de saída muito, muito incríveis e criativos, assim. E daí você pensa, cara, então eu acho muito, muito legal essa iniciativa, porque mostra que as pessoas, elas têm sim ideias, às vezes só falta o espaço e o reconhecimento, e é isso que a gente tá tentando construir aqui na iniciação científica. E tipo, é muito louco o que ela falou, tipo, tem coisas que a gente nem imagina, tipo, que dá pra solucionar, sabe? Um problema que a gente nem imagina, e daí você vai lá ver, tipo, muito simples, claro, tem todo o processo, mas, tipo, é uma coisa que você consegue fazer, então é super, super louco. E uma das coisas que, por isso que é bom as feiras, porque a gente vê isso, sabe? Tipo, nossos projetos muito específicos, tipo, que abordam só aquele problema, ou só aquela comunidade, é muito louco mesmo. E são pessoas de lugares totalmente diferentes do Brasil e de fora do Brasil, e todas as pessoas, de todas as raças. Tem muitas pessoas muito legal. com ideias diferentes e com muito potencial de trabalhar isso. Eu quero destacar que nessas feiras, né, e os meus estudantes são estudantes de ensino médio. A gente acha que a ciência só lá na graduação que vão desenvolver algo genial, que realmente vai mudar. Não, a ciência ela pode começar aqui e agora, né? Então, são todos estudantes do ensino médio fazendo pesquisas de qualidade, com rigor científico. E acho que o Henrique falou, eu quero destacar bastante isso, porque a gente vem com essa concepção de que ciência, é só química, física, biologia, algo assim mais fechado, fragmentado ali, né? Dentro da nossa caixinha. Mas não, ciência, tudo é ciência.
ciência, o nosso mundo é ciência, né? Segue sempre um rigor científico ali, né? Então esse preconceito que às vezes a gente tem, né? Como que, não, ciência é muito difícil, não é pra mim. Não, não gosto de física, biologia. Mas, gente, ciência é tudo. Ciência é a nossa vida, né? Existem várias outras áreas científicas, né? E eu lembrei agora que você falou que esses grandes projetos podem ser feitos só com pessoas no final da universidade ou graduação, e que esses grandes projetos, na verdade, foram feitos por pessoas do ensino médio. E eu lembrei que no primeiro ano, quando a gente teve a primeira mostra STEAM, eu lembro que a gente fez sobre dos planetas, né? E daí, eu lembro que quando o avaliador foi lá ver, quando a gente foi apresentar, ele olhou e falou assim, que ele ficou impressionado com o trabalho, ele não estava acreditando que foi a gente que fez, que foi o pessoal do primeiro ano do ensino médio que fez. E foi a gente que fez. É isso. Então é bem doido. Tem muita potência dentro do ensino médio e a gente precisa aproveitar isso, desenvolver essas habilidades, porque estamos aí, o mundo é nosso. Sim. E a gente está assim, caminhando agora para o final, e eu gostaria que cada um pudesse olhar para uma câmera, né, a Prof. essa, Lena também, os meninos, aquela, a Bruna, e que vocês pudessem falar uma coisa que vem do coração de vocês agora, um recado para as pessoas que estão assistindo a gente agora. Qualquer coisa, gente, assim. Tá. Vou pensar aqui. Eu vou falar um negócio legal. Prof, uma mensagem que tu gostaria de dar para os estudantes que gostariam de estudar ciência? O que você diria como professora? Bom, eu quero falar que se você tem interesse, se você gosta de estudar, a ciência ela é para todos, ela pode ser para você também. Né? A gente precisa parar com essa concepção de que ciência é uma coisa só e né, bem fragmentada, e não é. A ciência ela é um todo, então todos podem, tudo é possível de aprender, tudo é aprendível, basta você querer ter interesse nisso. Então, estamos aí para provar isso, né? Os nossos trabalhos nem todos são da área de ciências da natureza, que é a minha formação específica, mas seguem todos um rigor científico. Então, a gente precisa ampliar os nossos conceitos, a nossa cabecinha ali, porque ciência é tudo, ciência é vida e ciência também é para todos. Tá. Se você acha que você não consegue fazer aquilo ali porque você acha que é incapaz, tenta, porque eu digo por mim, eu tentei e eu vivi coisas que eu jamais imaginei que eu viveria. Conheci pessoas que eu jamais imaginei que conheceria e, cara, eu posso dizer que o ensino médio, pra mim, vai ficar marcado na história, na minha vida e eu vou sentir muita saudade da iniciação científica, porque eu nunca imaginei que eu poderia viver isso dentro do ensino médio, né? Então, é algo que marca e que não tem como, gente. É uma coisa que, nossa, eu vou sentir muita saudade e eu penso, claro, que no primeiro ano eu falei, vai passar devagar, mas não, passou muito rápido. E esse ano tá passando muito rápido e eu tô desesperada, assim, porque não é uma coisa que eu vou me acostumar a tão cedo a viver sempre, porque foi 3 anos da minha vida. Então, é isso, gente. Aproveita as oportunidades que a vida te dá, agarrem todas. Se não conseguir todas, mas a maioria. E não se sinta incapaz. Você é capaz de tudo. E é isso. Vocês dois primeiro. Tem que olhar pra câmera? Uma dessas. Qual? Qualquer uma dessas duas. O pessoal de casa quer te ver, Henrique. Nossa. Eu acho que a minha mensagem é sobre a resolução de problemas, porque a pessoa tem que entender que não é porque aconteceu algum problema que é o final do mundo. Tanto no desenvolvimento do projeto a gente aprende isso, mas em todos os aspectos da vida, por exemplo, na escola acontece muito isso, tu tira uma nota baixa, tu acha que tu vai morrer. E acho muito importante entender que não, que você pode buscar outras alternativas, que uma nota ou um erro não te define. Exatamente. É verdade. Vai lá, amiga. Acho que é tudo isso que todo mundo falou. Quem acha que não é capaz, a gente pode ver na internet mesmo, a gente tem projetos científicos, pessoas inovando em todos os lugares do planeta, pessoas de todas as idades, pessoas de todos os cantos do planeta, né? Então é isso, você é capaz e agarra as oportunidades que a vida te dá de qualquer coisa e de ser inovador, né? A iniciação científica ajuda muito nisso e acho isso bem legal. Boa. Vai, Bruno. Boa.
Acho que todo mundo tem que se manter muito autêntico e sempre lutar. Se você quer muito alguma coisa, sempre lutar bastante por ela, porque as coisas elas não vão vir fáceis. A gente sempre tem que buscar ser, que nem a Josi falou, resiliente naquilo que a gente quer. Porque especialmente no meio científico, né, as coisas não são fáceis. Então, sempre buscar ter essa persistência, se é algo que você realmente quer, e se mantenham curiosos, porque tem muita coisa por aí que é muito legal, que a gente não conhece e que é muito legal de descobrir. Assim. E foi isso, gente. Muito obrigada por assistir esse episódio de hoje. E se vocês quiserem também vir aqui, que nem o pessoal da Iniciação Científica, para contar um pouco dos projetos dele, da vida deles, vocês podem vir aqui também no Estúdio Gartner. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos, Grêmio. É o Grêmio, mano. Ai, gente. Sou eu? Ai, gente. Não sou eu. Ai, gente. O Arthur, a Nabi. Aquilo é a Lena? Não. Aquilo? Nossa. Nossos prêmios. A gente na TV. A gente passou na TV, gente. Oi. Oi. Ó, o Henrique. Puxa o Henrique. Fica a tropinha dele. Tropa do Henrique. Ó, Febique. A Só tu primeira. tava, Helena. Nossa, é verdade. Ó, só tu mesmo, Helena. Gente, só Ô, eu. São das Pessoal de iniciações. Joinville, Floripa Ele. Blumenau? e também? Blumenau, eu acho que era. Uhum. Gente, a primeira. Nossa, lendária, tá? Esqueci. Oh, No meio da primeira. A gente ficou no ginásio do SESI. é loucura, tá? Esperando Lá dentro é loucura. Vocês vão ficar em hotel, né? Vão A gente vai ficar em hotelzinho. hotel. Ô, A Josi, gente já passou perrengue? você tinha dito que era 15 pessoas no começo. Era as 15 pessoas que desenvolviam um projeto. Não. Ah. Não pode por causa das inscrições nas feiras. É, só pode ter Então, 3 no máximo. Então não era. Olha. Vai ter a festa. Lá Festinha, na Feliz, tá? tem Pra festinha, avisar, tem festinha. festa. Tá. Tem baladinha. Quem Feliz. quiser ir embora mais cedo não vai poder não, gente. Eu e o Henrique requebrando até o chão. O Henrique até Eu, dançou. principalmente. Ele dançou, O Henrique gente. dança, gente. Incrível. O Henrique, a gente vai fazer as divulgações da iniciação científica. Aí as meninas querem entrar por causa do Henrique. Olha, Josi! Gente, eu tô em todas. Pegando cana de açúcar pro projeto da Helena, tá? Olha Viu? aí, Pra eu ver como a trabalho, professora cara. ajuda os projetos. Agora vai ter que fazer os canudos. Pegando Os canudos, não tem jeito, vou ter que fazer os canudos. Ela fez canudo, cara. Ficou ótimo. Nossa, muito legal. Eu quero um boné da Febi.